agradecer, a Raquel já me deu um spoiler aqui, pessoal, que a gente tem pelo menos, né, durante esses primeiros aí quase 50 minutos de evento, pelo menos 100 pessoas simultâneas ao mesmo tempo, né? A gente viu que algumas pessoas entraram, saíram, tiveram algumas dificuldades. A gente tem pelo menos 100 pessoas online ao mesmo tempo. A gente está muito feliz com a participação de vocês. Obrigado mesmo aí. Meninas, Robson está com a gente já nos bastidores, para a gente colocar ele aqui na tela, para o pessoal que não conhece ainda, conhecê-lo, para a gente apresentar, tá? Meu amigo Robson, como é que você tá? Tudo bom? Tempinho que eu não falo com você assim, pessoalmente te vendo, né? A gente está distante aí, mas a gente brincando aí que o online hoje em dia, os chats, essa interação já é o pessoal também, a gente interage muito pela internet. Bom te ver, cara. Antes de abrir a fala para você, deixa eu te apresentar formalmente, né? Vou te apresentar aqui e depois faço aquela apresentação informal de quem pode aqui com os nossos palestrantes e professores também, né? Robson, pessoal, ele é graduado em Ciência da Computação, né? Ele é especialista em gerenciamento de projetos pela FGV, é especialista em marketing e inteligência de mercado, tem várias certificações do PMI, e aí se eu for citar aqui, o Robson é quase uma certificação ambulante de tantos certificados que ele tem. Ele tem várias experiências em grandes grupos aqui do Ceará, ele já trabalhou nas maiores empresas de saúde do estado, ele já trabalhou nos maiores grupos e conglomerados do estado, a gente fica muito, muito feliz. Ele tem mais de 11 anos de experiência como professor, ou seja, já é um professor nosso gabaritado. E assim, passando aquela apresentação formal que a gente tem que fazer sempre, é um cara esportista, um cara que é de bem com a vida, lidera projetos há muito tempo, tive o privilégio de trabalhar com ele, conheci ele lá atrás no PMI, nos eventos, mas tive a oportunidade de dividir situações de gestão com ele. A gente trabalhou na mesma empresa, sendo gestores, éramos pares, né? Trabalhávamos juntos, dividíamos aquela cervejinha de vez em quando, porque ninguém é de ferro, né, Robson? Então, de vez em quando a gente estava lá juntos, discutindo algumas coisas. Um prazer, meu amigo, ter você aqui nesse momento, tanto como nosso palestrante hoje, como nosso professor do MBA, que eu sei que você vai trazer muita coisa boa aí para a gente. Fico muito feliz de ter você aqui. Mas vou deixar você também falar um pouquinho aí para o nosso público antes da gente começar o seu momento. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Boa, tudo ótimo, Linhares. Prazer é meu me reencontrar aqui, né? E estar participando, né, desse evento, essa grande iniciativa da Sequali. A área da saúde, a gente sabe, né? Precisa, né, de investimento em conhecimento. É uma área que está à frente de grandes desafios aí. E a gente vence esses desafios também através de conhecimento, através de benchmark, se capacitando, investindo nas empresas, né? Investindo na gente, investindo nas organizações. Cara, estou muito feliz com a tua presença. Assim, o Nazareno trouxe dados para a gente aí preocupantes para a saúde. Eu acho que a gente não vai ter mais como fazer gestão na saúde que ela não seja baseada em dados. Então, a gente vai ter que fazer gestão baseada em dados e a gente não tem mais como gerir as nossas ações do dia a dia que não forem em projetos. Então, por isso, a sua participação hoje, para a gente entender a importância de projetos, a importância das finanças dentro do projeto, para a gente entender que, pessoal, não dá mais para fazer saúde de forma amadora, não dá para fazer sem preparação. Então, tipo assim, se a gente não começar a trabalhar por projetos e com projetos, a gente não vai conseguir ter os ganhos em escala que a gente precisa ter na saúde. Então, o Robson é especialista nisso, em diversas áreas de projeto, já trabalhou em diversos projetos, desde obras, né, Robson, a implantações tecnológicas, a melhorias de serviço. Entende? Tem uma gama aí de conhecimento que vai nos ajudar a entender um pouquinho hoje mais de como a gente pode usar projetos, dos desafios que a gente tem dentro das finanças de projeto. Peço até que você já pode colocar aí sua apresentação, já pode exibir aí para a gente, para você abrilhantar o nosso evento, a gente te escutar, vou ficar aqui nos bastidores, vendo o seu momento e acompanhando aqui a interação do pessoal, e no final a gente volta contigo de novo, meu amigo. Então, o palco é seu, brilha aí. Aí você me fala se tá ok aí, Linhares. Tudo ok, meu amigo. Já estou te ouvindo, já estou vendo seus slides, já está aqui aparecendo para todos nós. Beleza. Bom, realmente o que você falou, né? Assim, a gestão de projetos, ela é o meio, né? Que qualquer organização se transforma, melhora, evolui, inova. Né? Na palestra do professor Nazareno, né? Citou de muitas oportunidades aí. Ele fala de personalização, ele fala de inteligência artificial, experiência do cliente, né? Então, as organizações, elas partem, né, para essa mudança, né, de agregação de valor,
e de evolução, de crescimento, é através de projetos, né? Se uma organização não tocar projetos, ela não vai sair do lugar. Muito pelo contrário, né? Ela vai ficar para trás, vai perder competitividade, vai perder clientes. E o que a gente vê, né, é que há realmente, né, uma carência, né, sobre essa competência que é gerir projetos, né? Então, hoje, independente de qual área, né, qual papel, qual cargo, né, um profissional exerça, ele precisa conhecer como gerenciar projetos, porque uma hora ele vai estar liderando, uma hora ele vai estar participando, uma hora ele vai estar concebendo um projeto, e ele precisa fazer isso de uma forma correta, profissional, eficiente, e é indispensável que a gente tenha esse conhecimento. Então, você já me apresentou, né? Destaco aí, né, que os 6 últimos anos, de 2016 a 2022, né? Eu estive aí imerso na área da saúde, em 2 grandes operadoras, né? E vou começar a falar, né, mostrando um pouco que, né, assim, o mundo vem mudando já há alguns anos, né? Como foi falado, o Covid foi um grande furacão, né? Que provocou e ainda vem provocando muitas mudanças, né? Um gatilho para muita coisa. E a gestão de projetos, ela também vem se transformando, né? Ela também vem mudando, e algumas crenças, né, alguns posicionamentos, né, e algumas metodologias, algumas abordagens vêm ganhando espaço, e outras vão deixando para trás, né? Vão ficando para trás, né? Então, algum tempo atrás, né, alguns anos atrás, sucesso em projeto era eu atender alguns objetivos. Principalmente o quê? Cara, eu entregar aquilo ao qual me comprometi, né? Que é o que a gente chama de escopo. Então, eu preciso entregar, né? Entreguei, show de bola. Preciso atender um cronograma, então entregar no prazo que foi comprometido. E como a gente vem falando de finanças aqui, né? Normalmente um projeto, né? Ele tem ali um valor que está, né, viabilizando, né, aquele investimento. Eu preciso cumprir, não estourar o orçamento. E lógico, né? Entregando tudo isso dentro de uma qualidade esperada, que a gente não tenha problema, né? Que a gente atenda os padrões e as expectativas do cliente, né? Isso sempre foi e continua sendo um grande desafio, né? E há muito tempo atrás, como eu falei, isso era suficiente, tá? E aí, continuando aqui, né, falando um pouco, né, como que era, né, e na maioria das organizações isso ainda é a realidade, né? Algumas organizações não estão entendendo que os desafios são outros, né? E para desafios novos, as fórmulas antigas muitas já não atendem, né? As organizações, né, de uma forma corporativa, elas linkavam muito, né, a questão dos projetos dentro do ciclo orçamentário, né? Então, a gente tem um momento muito importante, né? E eu acredito que muitas organizações estão iniciando esse momento, né? Que é o período orçamentário, né? Então, a gente sempre planeja, né, um ano, um próximo ano, né? E aí começa, né, um trabalho que todo gestor sofre, né? Para estimar o que ele vai gastar, o que ele vai investir, quais são os projetos, né? E durante esse período orçamentário, né, dentro do universo de projetos, é saudável, né, que a empresa ela valide, né, essa chuva de propostas que acontece, né? Porque normalmente é muito mais proposta do que a capacidade de execução, né? Então ela precisa filtrar, peneirar essas propostas, né? E aí essas 3 perguntas, as 3 iniciais perguntas que a gente vê na apresentação, elas são muito importantes que elas sejam feitas e respondidas, né? A primeira é que se esse projeto, essa proposta, né, essa ideia, né, ela é interessante, né, ela está, normalmente quem responde isso é a estratégia da empresa, né, ela vai contribuir para a nossa estratégia, ela está alinhada com a nossa estratégia, né, ela casa com o nosso momento, ela vai nos levar à nossa visão de futuro, então eu tenho que responder isso. Normalmente é a alta administração que responde isso, né. Se sim, né, entra uma segunda pergunta, né, que se é viável, né? E aí entra muito forte, né, o viés financeiro, né? Poxa, esse projeto aqui ele vai custar R$ 1 milhão, né? Realmente, né, ele vai trazer o retorno financeiro, né? Qual é o payback? Qual que é o ROI, né? E aí se a empresa, né, ela tenta se resguardar ao máximo, né, de investir em algo que
não deu o retorno esperado, né? E aí o viés financeiro normalmente é predominante. E aí no finalzinho, né, do orçamento, a gente tem que, após responder, né, e filtrar algumas iniciativas, né, a gente tem que decidir, beleza, sobraram 30 projetos, né? A gente tem capacidade, vamos fazer todas as 30, né? As 30 ou não, né? E a gente faz uma seleção, né? Porque mesmo peneirando ainda ficam muitas, né? Isso compõe, né, o orçamento anual da empresa de projetos, né? Alguns projetos passam o ano, né? E aí durante o ano, né, durante o próximo ano, durante o período contábil, né, esses projetos são realizados. Em algum momento ele inicia, ele é executado, e como todo e qualquer projeto, em algum momento ele tem que ser encerrado, né? Tem que ser finalizado. E ao final, né, também após o projeto, é uma boa prática a gente avaliar se deu resultado, né? E aí normalmente, né, se vinha consultando se o retorno financeiro, né, que foi prometido lá no início, né, quando a gente perguntou se era viável, se ele vem se cumprindo, né? E aí, a promessa, né, está sendo cumprida ou não? Tá? Então, essa é uma forma, né, um modelo, é um ciclo, né, que vinha dando muito certo, né, muito ligado no PDCA, mas que a gente vai ver aqui durante a apresentação, que vem passando por algumas necessidades de adaptação, principalmente devido a esse dinamismo ao qual o mundo se encontra, o cenário da saúde se encontra, né? A própria sociedade se encontra, né? Com a informação, com as redes sociais, com a comunicação constante, né? Então é muita mudança. E aí a área financeira, né, o olhar financeiro para o projeto, ele era muito restrito. Ele se limitava ao quê? Né? Poxa, um projeto ele precisa de recurso financeiro, então a gente precisa orçar esse projeto. E aí entravam, né, com técnicas de estimativa, né? Nem sempre, né, a gente tinha um escopo claro, né, projetos, né, a gente vamos pegar um projeto de um novo laboratório, né, um projeto, né, de uma criação de um pronto atendimento, né, ou de um centro oncológico, enfim, né, são projetos que são longos, né, e aí a gente precisa orçar todo esse projeto, né, e ter se apegar, né, a esse planejamento como uma certeza e cumprir aquilo, né. Então, a gente orça, acompanha, né, monitora, né, se aquele recurso está sendo usado da forma que deveria, né, mantendo um fluxo de caixa, e, caso necessário, né, a gente toma alguma ação, né, para, ou às vezes aportar dinheiro, né, ou muitas vezes, né, não tão recorrente, né, mudar recurso de um projeto para o outro, né, mas sempre com o objetivo, né, exclusivo e restrito de a gente não estourar o orçamento, né. E aí como é que funciona, né? Como é que vem funcionando a lógica, né? Olhando para uma lógica organizacional da empresa, né? A gente tem uma estratégia, né? A empresa ela tem formal, estruturada ou não, mas existe uma estratégia, né? Existem decisões que são tomadas para onde a empresa vai. E aqui no topo, né? Existe o orçamento operacional, né? Então a gente sabe que tem cliente, né, para ser atendido, né, tem colaborador para ser pago, médico para ser pago, medicamento, equipamento, conta para pagar. Então a gente orça, né, as despesas, né, que é o orçamento OPEX. Para a operação muitas vezes continuar funcionando, eu preciso fazer alguns investimentos, eu preciso trocar um ar-condicionado, comprar um computador, né, fazer uma pequena reforma, né? Então são investimentos pequenos, mas que não vão levar, né, a minha capacidade de operação, a minha capacidade de atendimento de clientes, né? E eu também orço, né, e aí faço uma projeção, né, também de resultado, né? Então a área financeira, normalmente a controladoria, né, ela tem esse viés, né? Despesa, investimentos, né, CAPEX e uma projeção de resultado. E aí todo esse processo orçamentário, né, de estimativa,
ele é comprometido à alta administração, né? Então, dentro de um período de um ano, né, como se a gente, né, tivesse uma bola de cristal, né, e desenhasse, né, e projetasse todo o futuro da organização durante 12 meses, né? Só que a estratégia, né, além da operação dar o resultado esperado, existem desafios também de evolução, né? A gente precisa ser mais eficiente, né? A gente precisa atender o cliente melhor, a gente precisa aportar tecnologia, né? Fazer um atendimento virtual, né? E para isso surgem os projetos. E esses projetos também, né, precisam ser orçados. Então, alguns projetos impactam no orçamento operacional. Então, se eu vou abrir uma nova clínica, né, eu vou ter novos colaboradores ali, vai ser mais uma conta de energia para pagar, né? Então, vai ter todo um orçamento operacional que vai comprometer meu resultado, que vai impactar meu resultado. Com certeza tem muito investimento, né? Muitos ativos aí que a gente vai conseguir adquirir, imobilizar e futuramente depreciar. E aí, né, que é aí que vem a chave, né? É necessário, né, a gente conectar esses projetos, né, com o impacto que ele deve gerar, o impacto esperado que ele deve provocar na operação, né? Então, né, essa ampliação de receita, né, que foi prevista, né, ela está contemplada no orçamento, né, essa redução de custo, né, essa redução nos custos hospitalares ou no frete, enfim, né, isso está se refletindo no meu orçamento, né? E aí, se isso for feito, né, já é uma missão bem difícil, né, não são todas as empresas que fazem, né, com excelência esse processo, surge, né, algo que cada vez mais vem ganhando relevância, né? Que aqui no lado direito, né, a gente vê que existem cada vez mais, né, elementos variáveis, né, que impactam na organização, né? São oportunidades, são ameaças, né? Então, as mudanças, elas são mais constantes, né? E aí, todo esse trabalho que eu expliquei, que é difícil, que envolve várias áreas, que a gente não tem um tempo hábil suficiente, né? Muitas vezes é 3 meses para planejar um ano, todo esse trabalho, muitas vezes, ele não é realista, né? Porque essa realidade que a gente considerou como premissa, né, para projetar, né, o plano da empresa, o plano financeiro da empresa, daqui a 2 meses mudou algo, surgiu alguma coisa nova, uma empresa foi comprada, uma empresa foi vendida, houve fusões, surgiu uma nova lei, uma nova tecnologia, o meu concorrente se movimentou, teve uma pandemia, teve uma epidemia, e tudo isso precisa ser alterado. E as empresas hoje, ela não, a grande maioria não tem essa capacidade, né, de durante o ano estar se adaptando, estar respondendo a essas mudanças que vêm e não pergunta se a gente está pronto não, né? E aí os projetos, né, que já estão, né, comprometidos, muitas vezes eles ignoram essa necessidade de mudança e continuam, né, como se nada tivesse mudado. E aí os resultados, né, muitas vezes, na grande maioria das vezes, frustram os executivos, os resultados frustram os clientes e isso precisa mudar, tá? Então, dentro de uma nova perspectiva, né, a gente começa a ampliar, né, a primeira imagem que a gente falava de tempo, custo, escopo e qualidade, né, trouxe aqui duas importantes variáveis, né, dois importantes objetivos, né, que são os riscos que eu sempre tenho que olhar, tenho que considerar, quais são os riscos que eu devo correr, quais são os riscos toleráveis e quais são os riscos inevitáveis que eu preciso gerenciar, que eu preciso responder. Então, eu tenho que olhar para esse lado, né? Porque o ambiente está constantemente mudando. Então, eu também tenho que entregar algo, né, que não exponha a minha organização a nenhum risco novo, que não seja tolerável também, né? Eu não posso entregar algo que comprometa, por exemplo, né, a segurança do paciente, né? Então, riscos é uma disciplina muito importante e tem tudo a ver com projetos. E por último, né, assim, para fechar, né, são os ganhos, né, os benefícios. Então, durante o projeto, eu tenho que perseguir, eu tenho que priorizar, né,
quais são os ganhos, quais são os benefícios, quais são os resultados. E entender, né, que essa pirâmide aí, que é o projeto, na verdade, ela é uma ponte, ela é um meio. É o meio ao qual eu vou alcançar esses benefícios. Então, se por alguma necessidade eu preciso adaptar essa trilha, eu preciso, né, seguir uma nova trilha, eu vou fazer, porque eu preciso chegar onde eu quero. Tá? Então, normalmente as empresas tocavam, né, os projetos, né, e ainda tocam, né? Sempre seguindo essa lógica, né, de abrir o projeto, alocar um gerente de projeto, né, passar algumas semanas, né, planejando, tentando montar um plano, executar, encerrar e depois tentar avaliar o resultado, se isso, né, deu resultado ou não. Né? E aí, muitos projetos, né, são projetos longos, né, são projetos de 6, 8 meses, 1 ano, né? E aí essa lógica, né, do planejamento preditivo, né, hoje ela se mostra, né, insuficiente, ela se mostra não aderente à realidade no qual as organizações existem. Né? Então, na verdade, a gente está, né, escolhendo, né, uma receita, uma estratégia para um paciente que precisa de outra coisa, né? Pegando a lógica aí com o médico. Né? Beleza, Robson, mas, poxa, eu sempre achei que projeto era isso, era a gente planejar, executar, encerrar. Como, né? Como que as empresas, né? Como que a gente pode mudar, né? Isso que a gente ainda vê, né? Tem empresas que ainda estão buscando isso, né? E aí no MBA, né? A gente vai começar a entender quais são essas tendências, né? Que as organizações, né? Precisam acordar e experimentar para, de acordo com, né, muitas empresas que vêm dando resultado, né? De repente adaptar os seus modelos de gestão, né? Então, o que a gente vê hoje, né, as empresas, né, os projetos, né, terem ciclos mais curtos, né? Então, a gente tem um projeto mais enxuto, onde eu caminho, né, entrego algo e depois dessa entrega, né, essa primeira entrega, desse primeiro resultado para validar, né, as nossas crenças, validar aquilo que a gente acredita, né, se realmente está dando resultado, eu avalio já desde o princípio qual é o resultado que isso está dando. E a partir dessa resposta, né, eu vou decidindo o que eu vou fazer como os próximos passos, né? Então é o que a gente chama, né, de um ciclo interativo, incremental, né? Dentro de cada onda dessa, né, eu planejo, eu executo, eu avalio se deu resultado e a partir desse aprendizado, a partir dessa resposta, né, se está valendo a pena ou não, eu vejo se eu dou outro passo ou não, ou qual vai ser esse próximo prazo. Né? Então, eu tenho, né, um projeto, né, projetos, né, movimentos bem mais enxutos, mais simples, que geram resultado mais rápido, né, porque eu planejo, né, um escopo bem menor, e vai me dando, né, constantemente, né, eu entro num ciclo de evolução, com ciclos curtos, né, e o cliente, né, percebe isso de uma forma mais tangível. E esse movimento, né, assim, ele foi muito inspirado, né, com essa transformação digital, né, e as startups, elas nos ensinaram muito, né, não que uma organização, ela precisa ser como uma startup, mas a gente tem que entender, né, o modelo mental de uma startup, como isso, né, pode ser utilizado dentro da minha organização, que precisa de governança, que precisa de controle, né. E esse livro é bem bacana, né, do Eric Ries, né, que ele traz essa lógica aqui, que é o Lean Startup, né, onde, né, em ciclos curtos, né, eu construo, né, tenho ideias, construo e começo a medir, a avaliar, né, o que essa minha aposta, né, esse meu experimento deu. E aí eu posso estar errado, né, e eu descubro isso logo, né? E esse erro me dá um aprendizado e eu já começo, a partir desse aprendizado, decidir qual é o meu próximo passo, né? Então, isso é a essência da agilidade, isso é a essência que vem, né, começando a entrar dentro das organizações, influenciando muito a gestão e a lógica dos projetos dentro da organização.
E aí, pegando até, né, um gancho, né, no que o professor Nazareno falou, né, quando a gente fala de resultado, de benefício, né, as empresas e os projetos, né, os investimentos, eles precisam entender que o benefício é para quem, né? A quem que a gente deve olhar, quem a gente deve priorizar, quem a gente deve colocar no centro, né? E o que a gente vê, né, é que quem deve estar no centro, né, o olhar principal na cadeira central é o cliente, né? Então, os meus movimentos, ele tem que olhar para as necessidades do cliente, né? E aí posso estar, né, melhorando, né, a qualidade do produto, do serviço, o meu atendimento, né? Coisas que muitas vezes são intangíveis, né, diretamente financeiramente, né? Porque às vezes eu prefiro, né, criar abrir uma nova unidade do que melhorar o atendimento numa que já está, porque ali eu vou ter mais cliente, vou crescer. Mas, cara, a gente precisa, né, se proteger, a gente precisa construir, a gente precisa manter a qualidade, né? O meu cliente está reclamando, né? As condições, né, das unidades, enfim, isso impacta demais na experiência do paciente, do cliente, né? Com certeza, né, está sempre, né, competitivo a nível, né, de preço, de oferta, né? Isso faz diferença, né? Ainda mais no contexto atual, né? E no pós-venda, né? E no meu relacionamento no cliente, na minha comunicação, né? Hoje há uma necessidade, né, de eu atender multicanais, né? Atender com a mesma continuidade, com a mesma experiência, né? Ser resolutivo. Isso é o que os projetos, né, devem ter como foco principal, né? E os desafios, né? A gente percebe, né, que eles vêm sendo, né, alcançados, vêm sendo superados através de uma nova perspectiva, que é essa que eu venho explicando, né? Ela se resume em alguns pontos, né? Como eu falei, né, a gente sempre trabalhou e sempre ficou preso, amarrado a um período de 12 meses, né, que é o período contábil, né? E as organizações, principalmente as mais novas, né, não estão mais somente olhando um ano. Pelo contrário, né, elas estão se prendendo a coisas mais, horizontes mais curtos, né? Horizonte de 3 meses, né? Trimestre, né? Então, eu planejo o trimestre, eu tenho objetivos trimestrais que eu posso comemorar, né, a curto prazo, né? E preciso simplificar porque precisa caber em 3 meses, né? É importantíssimo, né? E aí envolve muito também a qualidade, né, das minhas estimativas financeiras, do meu orçamento, né? É fazer isso de forma colaborativa, né? Todo mundo participar e colocar na mesa as suas considerações, né? Tá sempre, né, colhendo, né, considerando os feedbacks, né, que esses ciclos curtos vão me dar, feedbacks contínuos, né, e isso vai ser o principal input para eu saber para onde eu devo melhorar, o que eu devo investir. Muitas vezes isso gera uma necessidade de mudança no projeto e não tem problema nenhum, né, porque eu estou aqui para, né, atender uma necessidade, né, não para entregar qualquer coisa. As mudanças quando surgirem, né? Seja dentro da organização, fora da organização, né? A gente vê isso, né, como uma necessidade e tentar, né, e conseguir responder isso de forma rápida, ágil, né? Porque senão eu perco tempo. Os recursos, né? A gente tem flexibilidade, às vezes a gente alocou pessoas, grana num projeto aqui, mas tem um outro aqui que, poxa, está dando muito certo. E o orçamento dele já está acabando, a gente precisa dar um up nesse projeto, então eu preciso rapidamente mobilizar pessoas, grana, para um outro projeto, né, para eu conseguir focar naquilo que é prioridade hoje, né? Então, a empresa, né, e o modelo de gestão precisa ter essas janelas, né, esses momentos de realocação, porque aquilo que eu considerei como verdade daqui a 3 meses, daqui a 2 meses, já pode ter mudado, né? Empoderar as equipes, né? Então, acreditar, né, na capacidade de todo mundo, né? E encorajar, né, para a gente experimentar. Então, várias empresas que eu participei, boas ideias, né? Elas não foram aprovadas, né? Porque ficava muito difícil a gente, né, se assegurar ali qual seria o retorno financeiro e tal, né? Era uma inovação, né? E aí isso ficava para sempre de escanteio, né? Então a gente precisa, né, de uma forma, né, mais simples, mais controlada, experimentar, né, testar aquilo que a gente acredita, né?
e sempre buscar a simplicidade, né, que é um princípio da agilidade, é um princípio, né, do essencialismo, né? A gente vê muitas organizações, né, com um portfólio de projetos muito grande, muitos projetos e projetos enormes, né? Isso gera uma inércia na organização, isso gera uma complexidade maior. Então a gente tem que buscar maximizar, né, a quantidade daquilo que não precisa ser feito. Então, o que é essencial para agora? Eu vou me comprometer com isso. Eu sei que daqui a um tempo isso vai mudar e a gente muda, não tem problema. A gente vai parar para mudar, a gente vai parar para olhar o terreno, né, e ver se esse mapa continua válido, né? Então, buscar, né, isso torna a empresa mais eficiente, né? Então, essa nova perspectiva, ela vale para um projeto, né? Ela vale também para uma área e ela vale principalmente, né, para uma organização que quer evoluir, que quer inovar e quer sempre, né, tá com o cliente satisfeito, tá? Bom, era isso, né? A gente tem pouco tempo, né? Deixa eu cumprir o prazo aí. Espero rever muitos de vocês aí, né, no curso, né, no MBA, né, área de projetos, né, o universo. Tem muito que a gente trocar figurinha aí sobre cases. Muito obrigado aí pelo convite. Grande Hobbs, cara. Rapaz, muito feliz. Tá? Eu tô aqui só nos bastidores, vendo aqui meus colegas brilharem, os professores do curso e tal. Tava vendo aqui o pessoal te elogiando, tem uma galera que já te conhece, que já trabalhou contigo, pessoal lá do PMI, de outras instituições que você trabalhou, elogiando a palestra. Muito bom, cara. Vi algumas coisas bem legais. Acho que surgirão várias perguntas para o nosso momento aí no final da manhã, né? A nossa mesa redonda. Bem legal. Acho que assim, das coisas que você falou, essa parte de gestão de projetos me preocupa mesmo. A gente tem visto isso ainda conduzido de maneira relativamente amadora em muita empresa grande, isso me preocupa. Pensando aí nos números que o Nazareno trouxe aí, financiamento da saúde suplementar, financiamento do SUS e tudo, e como as pessoas estão tomando decisões aí não baseadas nos riscos, que você falou muito bem sobre isso, sobre que riscos a gente quer correr, como a gente quer correr esses riscos, né? E a gente vai ter que correr, sim, alguns riscos na área da saúde se a gente quiser ter uma saúde sustentável nos próximos anos. Então, meu amigo, brilhante, muito, muito obrigado mesmo. Acho que a gente acertou em cheio aí, chamando você para esse momento e aguardo você aí no finalzinho da manhã, fica aí nos bastidores, toma um café. Já recebi aqui umas fotos aí do pessoal que está nos bastidores, assistindo eu e você. Já até postei aqui para o pessoal de casa. Então, muito bom, cara, ter a tua participação. Obrigado mesmo aí